Fala, meus queridos, seja muito bem-vinda a mais uma mensagem extraordinária, impactante, uma resposta de Jesus para no profundo do seu coração. Não foi por acaso que você clicou nesse vídeo, que você está com o seu celular na mão segurando agora, né? Onde você estiver. Você parou o seu tempo, não para ouvir um homem, mas sim para ouvir uma mensagem que Jesus tem para entregar no seu coração. E você pode ter certeza absoluta que até o final dessa mensagem, o Espírito Santo, ele vai falar com você poderosamente. O Espírito Santo conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Ele sabe exatamente como está a tua vida nesse dia chamado hoje. E ele tem uma resposta direcionada para você, tá bom? Vamos para a mensagem? Livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. Ele diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as malhas, né, ele fala assim, que as vacas, né, os rebanhos dos currais, não haja, né, ali mantimento. Verso 18: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, existem momentos em nossa história, em nossa caminhada de vida, que a gente começa a fazer algumas indagações para nós mesmos. Porque a nossa maior realização é que tudo caminha bem. No âmbito familiar, emocional, financeiro, conjugal, em todas as áreas. E a vida parece muitas das vezes um jogo, não é assim? E eu até separei aqui uma imagem para te mostrar. A vida parece esse jogo aqui, ó. É um quebra-cabeça, onde a gente precisa encontrar as peças certas para encontrar as cores. E quem nunca jogou um joguinho desse, né? Ali a gente fica tentando encaixar as cores para que todas as cores ali elas ficam certas, vermelho com vermelho, laranja com laranja, preto com preto, branco com branco. E talvez é assim muitas vezes na nossa vida. A vida, ela parece um quebra-cabeça, ela parece um jogo, e a gente fica tentando encaixar algumas coisas na nossa vida que não está bem direcionada, bem engajada. E parece que quando a gente não consegue, a gente olha para umas áreas da nossa vida, no casamento, talvez ali você sendo um pai, você sendo mãe. Aí você se pega na área profissional, você se pega na área ministerial, você pega na área financeira e você vê que você não está conseguindo encaixar o quebra-cabeça. E quando a gente não consegue encaixar algumas coisas, o primeiro sentimento que surge dentro de nós é uma frustração muito grande. Porque nós, seres humanos, somos especialistas em se comparar. A gente tem a autocomparação. Quando a gente olha em determinada área de nossa vida que não está dando resultado, não está dando fruto, e a gente vê uma outra pessoa na mesma área dando resultado, dando fruto, a gente começa a se sentir inútil. A gente começa a se sentir inválido. A gente começa a se sentir pequeno, sem força para alcançar, talvez, aquilo que Deus já colocou dentro do seu coração. Porque a gente olha o momento e a gente delimita o nosso futuro. E assim, muitas das vezes, acontece em nossa história. Assim acontece na nossa vida. Assim, talvez, está acontecendo na tua vida agora, nesse exato momento. Talvez você parar agora e olhar para a tua vida, você vai ver que em algumas áreas da sua vida o quebra-cabeça ainda não está completo, faltam algumas peças.
Falta você mexer algumas peças para que você consiga ali encaixar todas as cores. E aí a pergunta que fica é: será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será porque Deus dá certo para todo mundo e não dá certo para mim? Deus, porque o relacionamento todo mundo dá certo, o meu não dá? Deus, porque a vida de financeiro todo mundo dá certo, a minha não dá? Deus, porque o ministério todo mundo vai para frente, o meu não vai? Deus, porque há tanta limitação em meus caminhos? Há momentos que muitas vezes a gente chega a indagar a Deus por essa circunstância, essa situação. E o texto que a gente acabou de fazer referência é um homem como eu e você, é uma pessoa como eu e você, passivos a falhas, erros, a limitações, a fragilidades, a momentos de crises, a momentos de desertos. Abacuque, ele se pega nos momentos difíceis da vida dele, aonde ele olha toda a circunstância, a situação, todo o cenário, todo o panorama, e ele fala: Deus, por que tanta violência? Por que tanta maldade? O Senhor não está nos enxergando. Abacuque, ele começa a fazer várias indagações a Deus, assim como eu e você muitas vezes fazem. Quando a gente clama a Deus por algo e não acontece, quando as coisas não estão caminhando conforme aquilo que a gente havia projetado, conforme a gente havia talvez desenhado o escopo, o projeto daquilo que a gente já tinha tirado ali do papel. E parece que as coisas só patinam e não andam. Passa um mês e as coisas não vai, passa um ano e as coisas não vai, vira um mês e as coisas não vai. Esse mesmo sentimento que talvez emana dentro de nós, ele cresce, ele nasce dentro dos nossos corações. Assim também nasceu na vida de Abacuque. Abacuque, ele está vivendo uns momentos difíceis, um momento de indagação, um momento de tentar compreender, entender porque ele está passando esses momentos, porque a nação está passando por isso. E aí Deus leva Abacuque numa nova visão, numa nova perspectiva, num novo prisma de enxergar as coisas. Deus leva Abacuque a um nível que ele nunca tinha chegado, a ver quem era Deus de verdade, a quem estava com Abacuque, a quem estava segurando pelas mãos de Abacuque, a quem estava desenhando a história de Abacuque, a quem estava governando os caminhos de Abacuque. Aí Abacuque começa a ver que a glória, a majestade de um Deus tão poderoso, que não pode ser criado, que não pode ser formado, que a natureza proclama a glória de Deus. Um Deus que transforma água em vinho, um Deus que pode multiplicar pães, um Deus que chama para a vida aquele que já foi morto, um Deus capaz de transformar todas as coisas, um Deus capaz de dar ordem ao vento ele se calar, um Deus capaz de dar ordem ao mar, ao vento muitas vezes impetuoso ele se aquietar, um Deus é capaz de fechar a boca de um leão, um Deus é capaz de passear no meio da fornalha ardente para aqueles que buscam, aqueles que teme, um Deus tão poderoso, tão glorioso. Esse mesmo Deus está se revelando para você nesse dia chamado hoje. Abacuque tem uma experiência diferente. Ele olha para Deus e quando ele começa a ver a grandiosidade de Deus, e quando ele começa a ver o impacto da glória de Deus, e quando ele começa a ver quem é Deus de verdade, a perspectiva de Abacuque começa a mudar em relação ao cenário que ele está vivendo. Eu quero dizer para você que clicou nesse vídeo, que talvez os insucessos, as frustrações da vida tenham ofuscado o teu olhar, tenha ofuscado sua esperança em meio aos seus projetos que você já tem idealizado. Mas eu quero te apresentar um Jesus ainda que continua no controle de todas as coisas. Um Jesus que está no alto, sublime trono. Ele não perdeu o controle de nada. Por mais que você não tenha enxergado, você não tenha visto as coisas acontecer, por mais que você tenha batalhado todos os dias, corrido atrás, e você não tenha visto o resultado, por mais que muitas vezes você tenha cansado, você tenha suado, por mais que você tenha vontade de desistir, por mais que muitas vezes bate a canseira e você tenha vontade de meter o pé em tudo e acabar com tudo, esse Jesus já te convida para enxergar um nível que você nunca enxergou, para estar numa fase que você nunca esteve. Esse mês Jesus se prepara que Ele vai começar a levantar você de nível para você continuar tendo uma visão que você nunca teve.
Jesus, Ele te convida a você acessar níveis que você nunca acessou. Quando você está numa escada, quem tá lá em cima, lá nos últimos degraus da escada, a visão da pessoa que está lá em cima é diferente da visão da pessoa que está embaixo. E quando a pessoa começa a subir as escadas, aquilo que ela não conseguia enxergar quando ela estava lá embaixo, nos primeiros degraus, aqui em cima já, nos últimos degraus, ela começa a ter uma visão, um panorama diferente. Aleluias! Assim Jesus quer que você comece a subir degraus na fé. Jesus quer que você comece a galgar os passos da fé. Ele quer que você comece a dar cada dia um passo para poder ter uma intimidade mais aprofundada com Ele, sair do raso, começar a entrar no profundo, para você entender quem é o Deus que você serve, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que não esqueceu de você, um Deus que não te abandonou, um Deus que não é indiferente com as suas dificuldades, o Deus que não é indiferente com as suas dores, o Deus que não é indiferente com as suas frustrações, um Deus que está falando para você: está passando, é só uma fase, se prepara, se prepara, porque Deus tem algo novo reservado para você. Esse 2024 você vai conseguir começar a contemplar aquilo que Deus já tem arquitetado para tua história, para tua família. 2023 foi um treinamento, foi um processo que Deus estava preparando você, trabalhando em você para depois trabalhar com você. Abacuque não entende. Ele não compreende a princípio, assim como eu e você não compreendemos a princípio, porque o jugo da vida não está indo bem para nós, porque algumas coisas na nossa vida em certas áreas não estão indo bem. E aí Abacuque, ele sai do estágio primitivo, é o estágio que ele deixa ser tomado pelo medo, pela circunstância. Ele entra num estágio mais avançado, e quando ele começa a contemplar a grandeza, a glória de Jesus, Abacuque começa a mudar a sua narrativa. Porque quando você está no nível, a tua narrativa é de uma maneira. Quando você vai para outro nível de fé, outro nível de intimidade com Jesus, as suas narrativas se tornam diferentes. A narrativa no primeiro capítulo de Abacuque, ele é questionando a Deus. Por que disso? Por que daquilo? Por que minha vida está assim? Por que minha vida não anda? Por que eu não prospero? Por que ainda eu não comprei minha casa? Por que ainda eu não abri a minha empresa? Por que minha empresa está desse jeito? Por que meus filhos estão desse jeito? Por que meu filho está perdido na droga? Por que minha filha está perdida? Por que meu esposo não melhora, não muda? Por que minha esposa não melhora, não muda? Essas eram todas as indagações de Abacuque, que causava medo, que causava frustrações, insucesso, desesperança. Mas quando Abacuque ele acessa um nível diferente, ele enxerga diferente, ele fala diferente. Quando você acessar níveis que Deus quer que você acesse, a tua visão será diferente, as tuas palavras serão diferentes. Assim como Deus fez Abacuque acessar um nível diferente de fé, um nível de relacionamento diferente com Ele, Abacuque começa a pronunciar agora a confiança que ele tem no Deus Todo-Poderoso. Deus vai começar a colocar dentro de você a autenticidade da clareza dos projetos que Ele tem idealizado para você. Você não vai sentir mais medo, você não vai sentir mais temor, você não vai andar mais frustrado, decepcionado. A angústia que gera, que governa o seu coração vai sair, porque a glória de Deus vai se manifestar para você. A confiança daquele que te chamou, aquele que te vocacionou, aquele que te prometeu, aquilo que te prometeu é que vai guiar e governar os seus caminhos. Quando Abacuque ele tem uma intimidade, quando ele tem um relacionamento mais profundo, aí Abacuque ele lê: portanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas das malhadas seja arrebatado. Abacuque fala: ainda. Abacuque ele entende que a felicidade dele não está relacionada às circunstâncias eternas.
Abacuque entende o que está gerando dentro dele, o que está governando dentro dele, não é as situações internas, não é o externo que governa o interno, é o interno que governa o externo. Abacuque entende que por mais que tudo esteja errado, por mais que o quebra-cabeça ainda não esteja composto, não esteja certo, por mais ainda que o Abacuque não consegue mensurar aquilo que ele não consegue contemplar ainda pela dificuldade apresentada. Abacuque fala assim, por mais ainda que eu não veja, ainda que eu não contemplo, ainda que eu não toque, ainda que eu não desfrute, ainda que eu não compro, ainda que eu não realize, Abacuque entende algo extraordinário. Abacuque entende que a falta, ela não é sinônimo de ausência de presença de Deus. Abacuque entende a maneira que eu e você devemos viver a vida. Abacuque entende que não é o resultado externo que gera o resultado interno, mas é o que sai daqui para dentro que governa, que está por lá fora. Abacuque entende que nada e ninguém pode governar a confiança e a fé que ele tem dentro dele. Ele fala ainda. Ou seja, ainda que não aconteça, ainda que a porta não se abra, ainda que o diagnóstico não se reverta, ainda que meu esposo não mude, ainda que a minha esposa não mude, ainda que meu filho não ali se consertam os caminhos, ainda que eu esteja com essa doença, ainda que a minha empresa esteja quebrando, ainda que a minha empresa esteja prosperando, ainda Abacuque coloca as circunstâncias de lado e fala assim, a circunstância não vai governar, a circunstância ela não vai impedir, a circunstância ela não vai paralisar aquilo que eu tenho confiado, aquilo que eu tenho colocado a minha esperança. Apóstolo Pedro lhe fala, ei, coloca diante de Deus a sua ansiedade, que Ele cuidará de vós. Talvez todas as coisas tenham talvez causado ansiedade no seu coração, você não tem conseguido dormir, você não tem ficado em paz, o seu coração tem ficado latendo, a tua alma tem ficado batendo. Jesus falou assim, ei, coloca eu dentro de você, deixa eu governar tuas emoções, deixa eu governar tua esperança, deixa eu governar aquilo que te talvez causando dor, deixa eu governar os teus sonhos, deixa eu governar os teus projetos, o teu escopo da tua vida, deixa eu governar, porque a circunstância externa não vai governar aquilo que eu tenho arquitetado para a tua história. Abacuque fala, ainda que todas essas coisas aconteçam, ainda. Ou seja, ainda. Por quê? Porque ainda Deus ele pode intervir em qualquer momento da tua história. Mas ele fala, ainda. A profundidade, a intimidade que Deus nos leva, Ele coloca uma confiança em nós, dentro de nós, que é incomparável às circunstâncias que pode nos apresentar. E aí ele fala ainda. Aí ele fala, todavia, todo momento, qualquer circunstância, ele fala, eu me alegrarei. Porque eu não sei você, mas por muito tempo na vida, os insucessos, a falta de resultado tira a alegria de nós. Ela rouba a nossa esperança. A gente não consegue ficar alegre, a gente não consegue viver feliz em toda a circunstância dando errado. Mas ele fala, eu me alegrarei. E ele fala o porquê, porque ele vai se alegrar no Deus da salvação. Abacuque entende que não é só nossa terra, não é só nossa vida que ele tem para viver. Muitos vivem só nossa vida, 70, 80 anos, mas depois que acabar, e aí? Abacuque entende que é algo muito maior que Jesus tem nos convidado para viver. Ele fala, ainda que eu passe 70, 80, 90 anos vivendo dessa maneira, dessa dificuldade, mas eu vou me alegrar. Oh, aleluia, mas eu vou me alegrar, porque aquilo que os olhos não viu, aquilo não subiu o coração do homem, é o que Deus tem já preparado para aqueles que nele confia. Então comece a alegrar, porque o que Jesus tem para você é algo extraordinário. O que Jesus tem para você vai além das suas expectativas. O que Jesus tem para você vai além do que está vivendo essa terra. O que Jesus tem para você vai além dos seus projetos. O que Jesus tem para você, simplesmente ele rompe qualquer entendimento, qualquer talvez projeto do homem, ele rompe todas as coisas, porque o que Jesus tem para nós é muito maior do que imaginamos. Abacuque fala, nada vai roubar minha alegria. Não permita
que as circunstâncias externas roubem a alegria da sua salvação, daquele que nele você confia. E aqui a gente finaliza. Existe tanto rico no mundo, mas tanto rico, que a única coisa que eles têm, simplesmente, é o dinheiro. E existe tanto pobre, que a única coisa que ele tem é a vontade de mudar de vida. E eu quero dizer algo para você, e aqui eu termino essa mensagem. Pobre e rico, velho, jovem, criança, adulto, mulher ou homem, o que está nos preparando para aqueles que nele confia é algo extraordinário. O ser humano não tem compreensão. O ser humano não consegue entender e nem compreender o que Jesus tem preparado para aqueles que nele confia. Abacuque entende exatamente essa tese. Ele entende que toda circunstância diversa não se compara o que ele vai viver, não se compara o que ele vai desfrutar, não se compara o que ele tem para poder desfrutar na presença de Jesus. Eu deixo essa mensagem para você. O que Jesus tem preparado para você não se compara com os resultados, talvez os insucessos que você teve até agora. Mas Abacuque deixa uma dica ainda. Por quê? Porque se Jesus quiser, hoje ele rompe a tua história. Hoje ele faz aquilo que talvez 30 anos ainda você tentando remar sozinho você não fez. Se ele quiser hoje, é nesse exato momento. Então se abre para Jesus fazer algo extraordinário na tua história. Se abre para Jesus poder realmente romper o seu destino. Permita aprofundar o teu relacionamento. Permita enxergar Jesus no momento que você nunca enxergou. Permita desfrutar um relacionamento com Jesus conforme você nunca desfrutou. Então você estará apto a ter experiências que você nunca teve, a pronunciar palavras que você nunca pronunciou e a enxergar coisas que você nunca enxergou.